Galerinha do primeiro ano, aqui é a professora Elisângela. Nós vamos agora para a correção da nossa avaliação de N1 de Biologia. Nós precisamos relembrar algumas coisas que a gente já estudou que caíram na nossa avaliação. Uma dessas coisas foi a teoria celular e as suas 3 premissas. A primeira premissa dizia que todo ser vivo ele é formado por célula, né? Então, as células são as unidades morfológicas, as unidades formadoras de um ser vivo. A segunda premissa, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem sempre no interior de uma célula. Então, as células elas são as unidades funcionais. Todos os processos metabólicos vão acontecer dentro das células. E a terceira premissa diz que uma nova célula ela só surge a partir de uma, né, já pré-existente, tá bom? E aí, pessoal, a questão, né, as questões, elas não estão assim, como é que eu posso dizer, numa ordem, né, assim, igual como vocês encontraram nas provas, porque as questões elas ficavam embaralhadas e também as alternativas, tá? E aí, galerinha, como essas alternativas apareciam para vocês, né, de forma embaralhadas, então eu não vou fazendo aqui a resposta certa, é a A, é a B, é a C, tá? Eu vou dizer qual é a resposta correta e vocês vão aí, né, relembrando se vocês acertaram ou não. Então, a gente vai aqui para essa questão que dizia que a teoria celular proposta pelo botânico Schleiden e Chivan anunciam que 1. Todos os seres vivos são formados por células. 2. Atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. E 3. Toda célula provém de outra pré-existente. Então, essas são as premissas que a gente já viu. Ou seja, a teoria celular pressupõe que, né? Então, o que ela diz, certo? Vamos aqui para a primeira, né, alternativa. Apenas animais e vegetais são constituídos por células? Não, né, galerinha? Nós sabemos que os fungos, os protozoários, as bactérias, tá bom? Eles também vão ser constituídos por células. Todas as células vivas têm um núcleo definido? Não, né? A gente sabe que tem as células procariontes, que essas células não terão núcleo definido. Reações químicas relacionadas à vida não ocorrem nas células? A gente já viu que tem uma premissa, né? Tá aqui, ó, a segunda premissa que diz que todas as atividades ocorrem dentro da célula, tá? Vamos pular aqui para a última alternativa. As células são estruturas autônomas e independentes do ambiente? Pessoal, o ambiente ele vai influenciar sim, tá bom? Nos processos, né, que vão ocorrer celulares, tá bom? E então, de acordo com essa daqui, né, com essas premissas, qual seria a alternativa aí, né? Seria essa daqui, representada aí pelo ratinho. As células são as unidades básicas de um ser vivo. A gente já viu isso desde a nossa primeira aula de biologia, tá bom? A segunda questão, ela ia falar, vou colocar aqui, né, numa ordem, uma questão sobre aí, vírus, tá bom? Aquela discussão antiga, né, se um vírus é considerado ser vivo ou não ser vivo, e de acordo com a teoria celular, quais são aí as características que contribuem para que o vírus não seja, né, considerado um ser vivo. E eu coloquei, ó, vírus formados basicamente por uma cápsula proteica envolvida com material genético. Tá bom? Pessoal, só lembrando que essa foi uma das questões que tiveram mais erros, né, na nossa avaliação. Eu fiz uma apanhada assim, das 4 mais, certo? Que tiveram mais erros, e aqui a gente vai tirar essas dúvidas, né, para que vocês não voltem a errar novamente isso em outras provas e outras avaliações externas, tá bom? E aqui nós temos um vírus, né? E eu vou colocar aqui, certo? Primeiro, né? O que esses vírus têm, tá? Então, gente, todos os vírus eles possuem material genético, né? Que pode ser de DNA, RNA, e temos vírus que até têm esses 2 tipos de material genético. E aí, gente, os vírus eles conseguem se reproduzir, né? Essa é uma das características, um dos atributos lá dos seres vivos. Mas existe um porém, ele só se reproduz no interior de uma célula hospedeira. Nós sabemos aí que os vírus são hospedeiros intracelulares obrigatórios, né? Eles precisam aí do maquinário das células para realizar esses processos aí de reprodução e de metabolismo, tá?
E aí a outra coisa é dizer que os vírus eles não têm um metabolismo próprio, né? Por ele não ter aí ribossomos, eles não conseguem fazer o quê? Suas próprias proteínas, então ele utiliza aí dos aparatos da célula hospedeira para fazer essa replicação aí, né, de novos vírus. Pessoal, e os vírus eles sofrem mutações, tá bom? Então isso aqui são o que os vírus têm, né? São aí o que dá força para considerar como um ser vivo. Agora, de acordo com a teoria celular, a gente vai ver aqui, ó. Uma das premissas da teoria celular é que um ser vivo ele tem que ter célula. E no caso aí, os vírus eles não têm, tá? Eles não possuem células, né? Então são acelulares. A outra coisa, né, eles conseguem se reproduzir apenas no interior de uma célula hospedeira, como eu já falei, e o metabolismo, ele não tem um metabolismo próprio, ele utiliza, né, aí os aparatos da célula para realizar o seu metabolismo. Então nós tínhamos a seguinte questão sobre aí, né, tinha um textozinho de introdução sobre Covid-19. O que é Covid-19? Novo coronavírus. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 após casos registrados na China e provoca a doença chamada coronavírus. Os coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937, no entanto, apenas em 1935 o vírus foi descoberto como coronavírus em decorrência do perfil na microscopia parecendo uma coroa. Ao estudarmos a teoria celular, percebemos que existem 3 premissas, já falei para vocês, né? As premissas para um organismo ser considerado ser vivo. Os vírus, assim como o Covid-19, são tidos como exceções a essa teoria. Das alternativas abaixo, quais as características dos vírus melhor explica essa exceção? Saber por quê, né? Qual aí, gente, qual é o fator aí, certo? Que a gente vai ter aí, né, desses vírus que eles não vão ser considerados seres vivos, tá? Então, nós temos aqui, né, a primeira alternativa. O fato dos vírus não possuírem material genético. Pessoal, acabamos de ver que eles possuem sim material genético. São acelulares e não apresentam metabolismo próprio. Então, a gente já vê que essa aí, né, gente, já é uma... Não ter célula, de acordo com a teoria celular, não é considerado um ser vivo, tá? Então, essa daí já é a alternativa correta. Vamos só ver as outras rapidinhos. Por possuírem apenas uma célula, vírus não possuem células, né? Por apresentarem metabolismo próprio, a gente já sabe que eles não apresentam, não necessitam de outros organismos para a reprodução, e é mentira, né? Eles precisam sim, tá? Então a resposta correta aí seria essa, né? São acelulares e não apresentam metabolismo próprio, tá bom? Então é o que dá força, né? De acordo com a teoria, tá? Para esses vírus, né? Não serem considerados aí seres vivos. Aí a nossa próxima questãozinha, certo? Ela era meio que um comparativo entre células procariontes e eucariontes, né? E aqui, gente, nessa imagem a gente vê bem direitinho quais são as semelhanças e as diferenças, tá? Vamos iniciar aqui na imagem, né? As duas células, esses dois tipos de células vão ter membrana plasmática, ok? Membrana plasmática, vão ter material genético, DNA, né? Vão ter ribossomos, que vão produzir ali as proteínas, certo? E só a eucarionte vai ter organelas e núcleo definido, tá? Porque vai ter a presença da carioteca. Pessoal, a questão era essa. No nosso vídeo aula sobre a descoberta da célula, foram citadas algumas características que diferem células eucariontes e procariontes, além de estruturas comuns aos dois tipos de células. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta componentes que estão presentes tanto em células de eucariontes como de procariontes. Aqui ele quer saber semelhanças, né? Então vamos lá, primeira alternativa. Mitocôndria e ribossomos. Pessoal, mitocôndria é uma organela, só quem vai ter aí mitocôndria vai ser a célula eucarionte, certo? As duas vão ter ribossomos, mas só a eucarionte tem mitocôndria. Membrana plasmática e organelas, só quem tem organelas é quem? Eucarionte. Ribossomos e carioteca, pessoal, só quem tem carioteca, eucarionte. Material genético e organelas, será? Sim. Sim? Não, né, galerinha? Só quem tem organelas aí são as eucariontes. E a última aqui, ó, membrana plasmática e ribossomos.
nós vimos a animação que as duas células elas vão ter essa membrana plasmática e vão ter aí os ribossomos, tá bom? Próxima questão era sobre microscopia, né? Isso que eu coloquei aqui, ó. Na aula de microscopia estudamos sobre microscópios fotônicos. A professora explicou que os modelos apresentam 3 conjuntos principais de lentes fabricadas em vidro ou cristal. Sabendo disso, a professora pediu para os estudantes do primeiro ano da agropecuária observarem a imagem do microscópio abaixo, que eu coloquei aqui do lado, né? E indicassem corretamente a que conjunto de lentes os números 2 e 3 representam, respectivamente. E aí, pessoal, nós temos aqui, ó, os 3 conjuntos de lentes, né? Nós temos aqui esse, certo? O 2 e o 3. Vou falar rapidamente porque eu vou mostrar a imagem dessas lentes já já. Pessoal, aqui no 2, vamos falar do 1. O 1, nós vamos ter aqui, ó, conjunto de lentes, o quê? Lentes condensadoras, tá? No 2, nós vamos ter as lentes objetivas e no 3, nós vamos ter as lentes oculares. Então, 2 e 3 vão ser o quê? Objetivas e ocular. Então, qual é a alternativa correta aí? Né? Essa, objetivas e oculares. Pessoal, aí está aqui a imagem dos 3 conjuntos de lentes, a condensadora, essa segunda aqui vai ser o que? A ocular e essa daqui a objetiva, tá? Que vão ter aumentos, né? E também a ocular vai ter aumentos. Pessoal, só as funções que eu perguntei também nessa questão. A condensadora, ela tem a função de condensar os feixes de luz que saem lá da fonte. A objetiva, essas daqui, as objetivas, elas vão formar a imagem, né? E a ocular, o observador vai olhar o objeto. Então, a questão era a seguinte: associe corretamente as principais lentes dos microscópios com suas funções. Aí, 1, oculares, 2, objetivas, 3, condensadores. Vamos lá. Responsável pela formação da imagem, acabei de falar. Quem que vai formar a imagem? Vai ser a objetiva, tá? A função é condensar os raios luminosos que vão atravessar o objeto observado. Pessoal, não tem nem o que errar aí, né? Condensar. Então, qual é a lente que vai fazer isso? Condensadoras, tá? Servem para o observador olhar o objeto. Olha, oculares, né? Lembra que olhos, óculos, né? Então, vai ser o que aí? Né? O que serve para o observador olhar o objeto. Vão ser aí as oculares, tá? Pessoal, também essa foi uma das questões que tiveram aí uma quantidade aí de erros, né? Então, a alternativa correta aí era 2, 3 e 1, tá? Acho que só faltou um pouquinho de atenção, né? Em saber aí, tá bom? A função dessas lentes. Então, a turminha aí da agro, tá? Que foi a que teve aí mais erros nessa questão. Vamos ficar atentos, né? Para não errar novamente, tá bom? A próxima questão. A EP Monsenhor Valdir Lopes de Castro recebeu verba para adquirir um microscópio para seu laboratório de biologia. O modelo escolhido veio com uma ocular de 15 vezes, né? O aumento dessa ocular. No revólver, que é onde vai fazer aqui gente, ó, a troca, né, das objetivas, certo? Vieram uma lente de 4 vezes, uma de 10 e uma de 40. Quando a turma de primeiro ano com médico foi para a aula prática, a professora apresentou um microscópio novo e perguntou para os alunos qual o menor aumento e o maior que pode ser obtido com esse microscópio. Pessoal, como é que a gente faz esse cálculo? Uma conta simples de multiplicação. Multiplica a ocular pela objetiva, objetiva pela ocular, né? Então, vamos lá. Nós temos uma ocular de 15 vezes e a nossa menor objetiva é 4. 15 vezes 4, 60, não é isso? Pessoal, qual é a nossa maior objetiva? 40. E aí eu multiplico, ó, 15 vezes 40, 600. Então, a alternativa aí, certo, vai ser essa, né? A menor vai ser um aumento de 60 e o maior aumento vai ser de 600. Essa questão foi recorde, né, em erros. Então, a gente vai agora tirar essas dúvidas, tá? Eu acho que só faltou um pouco de atenção na aula de microscopia, porque lá eu mostrei essas mesmas imagens, né, no vídeo,
E quem assistiu a revisão, eu também estive mostrando algumas coisas, certo? E aí, pessoal, vamos ter um pouco de atenção e estudar, né? Estudar, assistir os vídeos é importante. A professora de biologia pediu para os alunos do primeiro ano móveis observar atentamente as micrografias abaixo. Tipo, separado aí do abaixo. Duas delas foram feitas com microscópio óptico, outra com microscópio eletrônico de transmissão e outra com microscópio eletrônico de varredura. Óptico, lembrando, esse microscópiozinho de luz, esse que nós acabamos de ver, né, as suas lentes, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Esse daqui é o óptico, é o microscópiozinho que utiliza luz, tá bom? As imagens que eles vão tirar, né, não vão ter uma ampliação tão grande, claro que é importante, são imagens muito bonitas, dá para ver algumas estruturas da célula, mas não vai ter aquela riqueza de detalhes, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Certo. Agora, a professora pediu para os alunos identificarem quais as micrografias abaixo foi utilizado um microscópio de luz para fazer a foto. Pessoal, nós temos aqui a foto número 1, a 2, a 3 e a 4. Para vocês, né, conseguirem... Gente, era muito simples. Assistir a aula era o básico, o fundamental aí. Mas o que a gente pode tirar de lógica, raciocínio lógico, tá? Se eu estou falando de um microscópio mais simples, então as fotos que ele vai né, tirar, a micrografia que ele vai tirar vão ser as fotos mais simples, tá? Não, ó, a gente pode ver aqui que a foto número 2, né, eu consigo ver aqui, gente, ó, detalhes, né, uma riqueza de detalhes aí, certo? Olha a foto número 3, as hemácias em 3D, né? Então, essas fotos aqui, elas são fotos tiradas de quê? De microscópio de transmissão, microscópio de varredura, tá bom? Pessoal, eu também estou vendo aí células do sangue, né? Eu também estou vendo aqui glóbulos brancos, né? Olha esse aqui, ó. Olha a diferença dessa foto para essa, certo? Eu estou vendo aqui, só que olha as hemáciazinhas, né? Essas mesmas hemácias aqui, certo? Olha a forma que elas aparecem aqui. Essas aqui são os microscópios de luz. E essas daqui são células da mucosa bucal, certo? Então, gente, também eu consigo ver o quê, né? Eu consigo ver um núcleo aparentemente ali bem desenvolvido. Mas a foto não é com aquela riqueza de detalhes. Então, qual era a nossa alternativa aí, gente? Seriam as imagens 1 e a imagem 4, tá bom? Vocês vão ter que voltar lá na nossa aula e assistir novamente. Vou passar um exercício sobre isso ainda, certo? Para vocês só reconhecerem. É claro que isso aqui não é uma coisa que vocês vão ter que saber. Talvez vocês não vão ser biólogos, né? Talvez vocês não vão estar atuando na área da saúde, certo? Mas quando eu olhar para uma imagem, né, de um livro mesmo, é uma noção, assim, certo? De ter uma noção básica, né? De qual microscópio, qual a ampliação daquilo, qual é o tipo de microscópio que está fazendo essa imagem, tá bom? Vamos lá. Essa questão aqui, certo? Era uma da nossa última aula, né? Sobre membrana plasmática. A gente só sobre os componentes da membrana plasmática, tá? E aí, sobre essa questão, né, a gente teve também uma videoaula exclusiva só para isso, certo? E tivemos aí uma aula de revisão e tivemos também postagens lá, né, no Instagram sobre isso daqui. Então, vocês devem acompanhar aí, certo? Todas essas coisas, né, para ficar... Gente, agora nós vamos estudar transporte pela membrana. Se nós não aprendermos isso aqui que é o básico, tá? A gente não pode dar continuidade avançando no conteúdo sem aprender o básico. Então, eu já dei a resposta sem querer aqui, né? Tudo bem. Então, gente, vamos lá. Eu disse que a membrana ela era formada principalmente pelo quê? Fosfolipídios e proteínas. Aí também a gente falou de glicocálise, né? Que quando ele está
lá inseridos lá numa proteína, ele é uma glicoproteína, né? Tem ali glicoproteína. Quando tem um glicocálicezinho, né? Tem um carboidratozinho ali em cima do fosfolipídio, a gente chama de quê? Glicolipídio, né? Algumas membranas também vão ter colesterol, só que aqui eu pedi coisas básicas. E sobre a proteína, nós vamos ter dois, proteína integral e proteína periférica, tá? Quem estava na aula de revisão, eu tirei essa dúvida bem direitinho com vocês. Essa foi uma das questões também que tiveram maior número de erros, tá bom? Principalmente, né, aí na turma, tá, de primeiro reis. Então, vamos lá. Gente, ó, nós temos aí o 1 apontando para o que, gente? Uma cabecinha com duas perninhas, né? Parecido um palitinho de fósforo ali, certo? Nós estamos falando de que formando aí, ó, duas camadas, né? Dupla camada. Quem é? Fosfolipídio, ok? E o número 2, nós temos uma proteína. A dúvida agora é integral ou é periférica, né? Pessoal, essa proteína ela está ocupando só uma região aqui, ó, a região de baixo, tá? Então ela é uma proteína periférica, né? Está aí na periferia. Se eu tivesse essa proteína inserida totalmente aqui, ó, ocupando as duas camadas, né, por completo, ela seria uma proteína integral, tá? Então, como eu já dei a resposta, vamos adiante. Aqui, né, essa foi uma das questões que tiveram mais acertos, né, e também uma questão fácil, relativamente fácil. E eu acho que também pelos exercícios que eu passei sobre isso, né, vocês conseguiram responder aí muito bem. Singer e Nicholson, com base na constituição química e no comportamento das biomembranas, que são as membranas plasmáticas, né, elaboraram um modelo molecular para explicar sua estrutura altamente dinâmica. Como ficou conhecido o modelo proposto por esses pesquisadores? Gente, chave-fechadura? Não, chave-fechadura a gente tem lá para as enzimas, né? Permeabilidade seletiva, essa dinâmica permite essa permeabilidade seletiva. Bicamada fosfolipídica, gente, a bicamada são os fosfolipídios ali organizados, né? Membrana hidrofóbica, isso aí vai ter o que relação com interação com a água, tá? Qual é a parte que, né, que não tem o contato com a água, qual é a parte que tem o contato com a água. Então a alternativa aí seria mosaico fluido. Por quê, né? Porque ali, gente, essa membrana, ela é fluida, tá? Ela tem movimento, ela tem dinamismo, né? Os fosfolipídios e as proteínas se movimentam ali, tá bom? Modelo mosaico fluido. A última questão, né? Deixa eu só conferir se é a última. Ah, não, vai aparecer a resposta. Vamos lá. Gente, ó, visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana. Então, a gente tem aqui, né, uma célula de camundongo e uma célula humana, tá? E aqui nós temos, ó, as proteínas, né, de cada célula. Observem aí os modelinhos, tá? Dessas proteínas. Formando uma célula híbrida, né? Híbrida com a mistura ali das duas membranas. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas de membrana do camundongo e o outro para as proteínas de membrana humana, tá? Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, vamos lá, temos a etapa 1, onde ele pegou as duas células, aqui na etapa 2 nós temos as células fusionadas, né, a fusão, e aí essas células vão começar o que, ó, a se misturar, certo? Aqui, ó, já vai ser colocado aí, né, os anticorpos, né, aqui, certo? Para cada tipo de célula, esses marcadores, né, anticorpos aí. E aí, gente, ó, anticorpos contra proteínas de membrana de camundongo, anticorpos contra proteínas de membrana humana. E aí, nós temos a etapa 3 para a etapa 4. A gente viu que na etapa 3, ó, tá tudo aqui, ó. Todos os humanos tá de um ladinho só, todos do camundongo está de um ladinho só. Na etapa 4, a gente tem essa mistura,
né? A gente tem aí, ó, uma alternância entre célula, membrana, proteína da membrana humana e proteína da membrana do camundongo, tá? Então, aí ele quer saber, né, qual é a propriedade da membrana que fez com que acontecesse isso daí. Vamos começar aqui de baixo para cima, tá? As proteínas ficam paradas devido ao bloqueio pelos anticorpos. A gente viu que elas estão se movimentando, né? Então, não. Se movimentam em razão da inserção de anticorpos na membrana. Será que é o anticorpo que faz com que a proteína se movimente? Será, gente? Ou são o que a gente acabou de ver lá sobre o modelo mosaico fluido? Vamos lá. Não existe fluidez na membrana plasmática nem deslocamento de suas estruturas? Gente, pelo contrário, existe, né, a fluidez, certo? Vamos lá. Permanecem estáticas. Estáticas é paradas. Em determinadas regiões da bicamada, não, elas estão em movimento constante. Movimentam-se livremente no plano da bicamada de fosfolipídico. Isso, né? Movimentam-se livremente. Modelo mosaico fluido, certo? E aí, galerinha, essa era a nossa correção, da nossa avaliação. Se algum aluno ficou com dúvida ainda sobre as respostas, tá? Depois vocês podem estar me procurando, né, aí nos nossos grupos, no WhatsApp e lá no Google Sala de Aula também, tá? Então, era isso, até a próxima, né? Vamos estudar, foco na aprendizagem.